de mais uma vez renovarmos esta possibilidade de conversarmos a respeito das coisas da espiritualidade. Ouvem bem ao fundo? Está ligado? Ouvem bem ao fundo? Sim? Bom. O tema de hoje muitas vezes suscita dúvidas para quem começa a fazer as contas a respeito da população, da espiritualidade, como é que se movimentam e em condições estarão os nossos irmãos em humanidade. E nós vamos começar aqui com uma leitura, ela é aleatória, e vou contar com o vosso acompanhamento. Do livro Fonte Viva, a lição chama-se Renova-te Sempre. E Emmanuel Espírito vai buscar a primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, no versículo 16 do capítulo 4. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E Emmanuel comenta assim: cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para o acerto das contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da proposição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu tempo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Daí Paulo ter dito: renova-te sempre. Unamos os nossos pensamentos e, sobretudo, as nossas emoções. E vamos colocar em nossa mente a figura maravilhosa, magistral, inspiradora do meigo e doce Rabi da Galileia, iluminando as nossas mentes com o olhar de Jesus, o olhar luminoso, sorriso amigo, a paz a emanar de todo o seu ser e a envolver-nos. Mestre, nesta manhã, aqui nos encontramos, em situações distintas, é facto, mas felizes por ter-te por companhia. Uma coisa te rogamos, para que nos auxilies a todos.
para que a paz seja boa conselheira, para que ao ouvir os conhecimentos da espiritualidade, deste mundo magistral, o reino de Deus, consigamos perceber que consequências estes conhecimentos nos trazem à vida. Tu nos disseste, Jesus, em conversa amiga, ombro a ombro. E vós, que conheceis estas coisas, o que fazeis de diferente? É por isso que estamos aqui nesta manhã, Jesus, para nos entreajudarmos a aplicar os conhecimentos que com tanto amor nos deixaste. Não falaremos do sacrifício, pois que a tua presença entre nós demonstrou um amor tão grande que resta-nos agradecer-te, conhecer teus exemplos, vivenciar na mesma perspectiva de crescer e de conhecer este reino de Deus também em nós. Aquilo que produzimos de bom, Jesus, desejamos que seja utilizado em favor daqueles que estão mais necessitados, na saúde, na mente, nas emoções. Seja a tua paz, a nossa paz, neste encontro. Muito obrigado, Senhor. Vai ser mais extenso. Feliz Ano Novo. Para hoje, para o ano todo. É de conhecimento de alguns que quando cada um de nós faz uma prece, seja sozinho, seja em conjunto, os nossos benfeitores espirituais, as próprias energias que nós movimentamos, elas criam um campo muito saudável para podermos comunicar com as forças superiores da vida e com este fluido divino que nos liga a Deus. E há uma coisa muito curiosa, é que quando as bênçãos começam a se derramar até por uma resposta espiritual superior, elas não cessam quando nós cessamos a oração. Então, neste momento, continuamos a receber, todos nós, estas são como gotas cristalinas, que recaem, muitas vezes parecem pétalas, mas é assim que estamos a receber auxílio. E por que estamos a receber auxílio? Porque nós desejamos a nossa melhoria. Esse deve ser o nosso objetivo comum, a nossa melhoria. Para quê? Para ficarmos bem? Sim, também, mas para servirmos melhor. Aonde quer que estejamos. Em casa, no trabalho, na ação social, onde estivermos. Então, o objetivo e a proposta da doutrina espírita é que nos melhoremos para servir com mais segurança. Tudo bem? Às vezes, até servir, se não estivermos preparados, custa. Às vezes, vivemos tantas dores que elas começam a adentrar na nossa mente e nós começamos a duvidar. Mas quando compreendemos as leis divinas, de onde vimos, para onde vamos, por que passamos por isto ou aquilo outro, então nós começamos a ver essas dores também como oportunidades. Sejam com terceiros, seja conosco. Vamos ficar então satisfeitos quando houver muita dor? Não é nada disso. Estaremos mais preparados. Está bem? Não procurem aquilo que não é necessário. O tema, como eu estava a falar no início, vai redundar aqui. No final, curiosamente, né? Cuidar das crianças como quem acende claridades no futuro. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindas. É a primeira vez que vem em uma casa espírita ou já conhecem? Já conhecem? Muito bem. No final estamos disponíveis para alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Não entrem sozinhas e saiam solitárias, está bem? Estamos em casa. Vou pedir a vossa participação, porque há algumas questões que se colocam normalmente na doutrina espírita sobre o tema de hoje. Mas não vamos entrar ainda no tema. Okay? Mas já vamos dar aqui algumas notas. Participem, está bem? O trabalho é de quem? É de todos, não é? Obrigado, Paulo. Estás bem? Okay? Relembrar que nós vamos estudar, e estudar implica que procuremos algum material para orientar nossos conhecimentos, e a Biblioteca Francisco Xavier está à disposição. Hoje, como é itinerante, está na última sala, à direita, com a Carolina. Está bem? Então,
Não dá para dizer que não temos oportunidade de conhecer. Quando quiserem saber notícias sobre a instituição, não é neste, é no Facebook, está bem? Mas quando quiserem saber o que é que se passou, YouTube, está bem? Inscrevam-se. Ali aparece uma coisinha ali de dar um like, mas isso foi meu filhote pequenito. Oh, pai, põe que faz bem. Em boa verdade até faz, porque aparece mais nas pesquisas. Nossa intenção, obviamente, não é ganhar com isso. É servir melhor e dando a oportunidade para que outras pessoas também conheçam. Uma coisa que normalmente vai na nossa mente é que há tanta qualidade, né, nas comunicações, muito trabalho que vai sendo feito, mas é sempre uma porta. E para quem está distante e conhece a casa também, pode ser útil. Então, e depois temos o Facebook. Okay? Ou seja, qual é a vantagem do Facebook? Vamos ter uma atividade em grupo, vamos ter um convívio, umas jornadas e por aí fora, vamos colocando aqui as notícias e vamos estando todos a par. Para evitar aquela coisa, já não vou há 3 semanas, deixe-me ir lá. Chega aqui, olha, trabalha em outro lugar. Tá bem? Então, façam a vossa inscrição para receber as novidades. Tudo bem até aqui? Sim? Basta colocar Casa de Francisco Xavier. Não é difícil. Estivemos agora no período de Natal. Quem é que esteve na festa de Natal? Já agora? Okay. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma pergunta de retórica. Mas eu gosto disto. Gostaram? Sim. Sim. Aí adoraram. Muito bom. Deixa eu ver. A festa de Natal tem uma coisa curiosa. Ela se estende emocionalmente no tempo. Depois nós acabamos por gastar. E para fevereiro, por exemplo, já terá passado. Mas temos aqui alguma sustentação emocional durante algum tempo. Entretanto, houve vários donativos para que nós pudéssemos promover a entrega de cestas de afeto para algumas famílias que estão registradas e estão a receber apoio mais ou menos regular, em momentos ao longo do ano vamos continuando a colaborar. Este ano, pelos vistos, vamos, por força da necessidade, dar aqui também mais alguma continuidade. E quero agradecer o empenho de todos, pelos donativos dos bens, por quem também acabou por fazer os donativos para que todos recebessem um cabaz mais completo, como o bacalhau, por exemplo, e outros produtos que foram sendo necessários. Então, quero só vos dar nota, nesse agradecimento, daquilo que foi feito. Não estão todas as cestas aqui, elas vão decoradas, relembrando que elas vão com desenhos feitos pelas crianças para as cestas de afeto, portanto, as crianças sabem o que estão a fazer, para além da mensagem espírita, e a lógica não é diminuir o problema, é sim levar esperança para que as pessoas tenham uma oportunidade de também se aperceberem que há outras pessoas pensando nelas. Então não é uma coisa fria, é um conjunto de bens que são entregues com emoção. Há quem tenha alguma dúvida sobre isto, mas os alimentos ficam aqui, as crianças oram, os jovens oram, toda a gente ora, para que esses alimentos levem uma carga luminosa, toque no coração. Por isso, o desenho da criança, porque a pessoa olha, alguns poderíamos dizer que podem estar insensíveis, não é uma obrigação, mas olham, despertam uma emoção, uma pergunta, e os benfeitores, então, nesses momentos auxiliam, e esta é a lógica, está bem? Então, estas cestas redundaram no atendimento a 23 famílias, sendo 43 adultos e 7 crianças. As cestas são divididas pela necessidade de cada família. Vão se perceber aqui, nós fazemos uma coisa que é, as cestas, não dá para ver aqui na fotografia, é natural que não dê, mas elas têm cores diferentes e têm nomes diferentes. Então, tem as cestas de esperança, fraternidade e alegria. Então, a esperança é aquela que só tem uma pessoa a viver. Né? Despertar a esperança. Sozinhos, não. Aquilo que nós queremos é que haja a esperança. Quando há 2 pessoas, então a fraternidade é o companheirismo, estamos juntos, então estas cestas são preparadas. E a alegria é quando são 3 ou mais e tem ou não crianças. Mais 3 pessoas com ou sem crianças. Então foram distribuídos 1.449 artigos, eles estão todos identificados. Naturalmente haverá aqui alguma proximidade, alguma coisa
temos colocado na última hora, mas é só para vos dar conta do exercício que fizeram dos donativos, quer em bens, quer em espécie. Está bem? Espécie numerária. Alguma dúvida sobre isto? Estejam à vontade? Não? Eu ia dizer como é que elas são feitas. Querem saber como é que elas são feitas? Já agora? Então, é papelão, não é? Então vou... É papelão, na caixa. A caixa, sim. O trabalho é interessante, eu vou-vos dizer. Volto a dizer, não é aquela coisa de querer acabar com a fome no mundo, não é esta lógica, né? Então, nós colocamos os pais, os jovens e as crianças a trabalhar. Os pais fazem a parte pesada, montam caixas, transportam as coisas e por aí fora, e os jovens fazem pequenos grupos. Esses pequenos grupos são feitos através do jovem e as crianças. Ou seja, cada elemento tem uma equipe conduzida por esse jovem. Alguns até já têm experiência, é muito interessante, né? Então eles recebem uma ficha com a família A, B ou C, não há identificação pela privacidade das pessoas, e então eles recebem uma ficha. E os alimentos ficam aqui à volta, ensacados ou em cima das cadeiras, mas embalados, e com a fichinha monta a sua equipe, tem as caixas fornecidas pelos pais e vão colocando os bens bem organizados e por aí fora. E tem a lista toda, inclusive os desenhos, a mensagem da direção, tudo direitinho. E eles fazem isto, não é rapidamente, fazem com muito gosto. Imaginem que passar um pequenito, 5 anos, eu não encontro feijão, eu não encontro isto, eu não encontro aquilo outro. Aí vem o orientador, que já sabe, diz, olha, não corra, faça com tranquilidade, pergunte por aí fora. Passado 3, 4 minutos, toda a gente já sabe onde estão as coisas, e as coisas começam a desaparecer. E os jovens muito cuidadosos, a colocar as coisas direitinhas, a controlar os pequeninos. É muito bom. Depois, os pais, que já terminaram a sua tarefa, estão numa sala em oração e a estudar, a ler por aí dentro. Ou seja, do trabalho que ele é material, passa a ser também um trabalho com foro espiritual. Ora, e é nisso que todos ganhamos. Não dá muito bem para descrever quando os pequenitos estão a fazer o trabalho. Porque eles cuidam da sua cesta. Alguns dizem, este não tem isto, não tem aquilo. Ou seja, nota-se que eles estão a cuidar daquilo. E isso é um despertar muito interessante. Então, é assim que se elaboram estas cestas. Está bem? Nenhuma questão? Vamos continuar. Está bem? Livro dos Espíritos. Muito bem. Semana passada falou sobre lei do trabalho. Né? Lei do trabalho. Agora, vamos tratar de outro tema. Lei de reprodução. Ok? Nós vamos ver os temas. É muito simples, não tem segredo nenhum. Para alguns vai ter algumas novidades, principalmente para quem estuda a doutrina espírita há mais tempo. Mas vamos aqui. O que é que vamos falar? Sobre população do globo. Okay? Muita gente preocupada, né? Quantas pessoas há hoje encarnadas? Tem ideia? 8 mil. 8 mil. Ontem eram 8.199.532.000. Okay? Mas nessa altura, hoje, já deve estar nos 8,2. Certo? Ontem era 899. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. E aqui tem um tópico interessante. Né? Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Depois, o que não vamos dar? Obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. Tá bem? São todos temas transversais à sociedade. E sob o ponto de vista espiritual. Isto é maravilhoso, gente. Ou seja, é como se nós fôssemos fazer uma jornada, aliás, é o que estamos a fazer, né? Estamos a fazer uma jornada e estamos a receber orientação daqueles que são os nossos mentores ou tutelares e que estão a nos dizer, olha, as regras, as leis têm este condão, têm este objetivo e os caminhos são estes. Vamos seguir cegamente? Não, são perguntas e respostas. Não é para aceitar, é para pensar. E depois de pensar é que nós adquirimos os valores. Senão, não funciona. Só conhecer não resolve. Tá bem? Então, da lei de reprodução. Como é que começa? Allan Kardec a perguntar, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos?
a pergunta pode parecer estranha. Porque mais à frente há uma intervenção humana. Por isso a pergunta se coloca desta forma. Se a lei é de Deus, ou seja, se ela será imutável. Só que a nossa percepção de imutabilidade muitas vezes passa pela consequência e não pela base. Ou seja, a lei ela é de Deus, é a lei da natureza, ou seja, faz parte das leis de progresso, como se falou da lei do trabalho, faz parte das leis. Agora, nós podemos interferir no caminho desses processos? Entende? Ou seja, esta vai ser um dos modelos de pergunta, né? Mas é a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Esta está fácil, né? Evidentemente, sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, peraí, se é uma lei natural, uma lei de Deus, e se nós nascemos, é porque não há pecado no nascimento. Não há problema, inclusive no meio, que é o sexo. Ou seja, não há nenhuma questão relativamente às leis de Deus que possam conspurcar o ser humano. Por quê? Sem reprodução, o mundo corporal pereceria, quer no mundo animal, quer no nosso reino nominal, seja como for. Então, é lei. É só isso. Muitas vezes as dificuldades que nós temos em compreender essas questões da sexualidade estão em atavismos que aceitamos que nos colocassem lá atrás. E eu estou a dizer lá atrás, não é nesta vida. Encarnações após encarnações, nós como religiosos ao longo dos séculos, ou aceitando que a religiosidade, que a religião, não a religiosidade, que a religião dominasse os nossos pensamentos e nos entregasse dogmas para serem simplesmente aceitos. Não poderíamos questionar. Então vamos gravando uma série de dificuldades nesse sentido. Ora, então é uma lei divina. Se é uma lei divina, é uma lei positiva. Tudo bem? Aqui não há dúvidas, pois não? Então vamos lá. Também se houvesse, não havia problema. Muito bem. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Uau! E agora? A pergunta tem muita lógica. E vamos ver aqui os números da época da população e quanto é que em um século havia avançado essa quantidade de pessoas. Essa pergunta faz hoje. Faz hoje essa pergunta? Ok. Muito bem. Então, indo sempre a população em progressão crescente, estamos a assistir, estamos a falar do século XIX, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. O que é excessivo? A mais da conta. Sobeja. Exatamente. Bom termo. É isto. É excessiva. Imagine que nesta altura, lá atrás, quando se escreve isto, nós tivéssemos naquelas condições, eu nem diria 8 mil, 4 mil milhões de pessoas. Seria um caos. Porque com aquelas condições produtivas, inclusive, não haveria maneira de resolver a questão da fome. Era algo impensável. Seria um caos. E é fácil perceber. Né? Mas a espiritualidade diz-nos aqui uma coisa. Diz assim, não. Ou seja, a população na progressão crescente nunca vai chegar ao tempo em que seja excessiva. Por quê? Ele diz, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nós não gostamos, às vezes, da maneira com que o equilíbrio vem. Mas mantém sempre. E nós pensamos assim, então se houver uma catástrofe, por exemplo, pode diminuir a população. Que desgraça. Desgraça se pensarmos que a vida é uma só e que não há reencarnação e que não há mundo espiritual. Famosa pergunta. Não é? Daqui a 100 anos, a esmagadora maioria desses 8 mil milhões de habitantes da Terra, onde é que estará? A espiritualidade. Já terá partido para a espiritualidade. Até já pode ter retornado. Mas terá partido para a espiritualidade. Gente, então, faz parte da vida. É um processo. No Livro dos Espíritos também a gente encontra uma observação a respeito da lei de destruição, em que o Espírito diz claramente, dais muita importância ao corpo. E na mesma perspectiva é como se desse mais importância
ao fardamento do que é um soldado. O general, quando recebe os seus soldados, depois de uma refrega, ele não está preocupado se rasgou a indumentária, a sua farda. Ele quer saber se ele está bem. Isso é que é importante. Então, ele coisa alguma inútil faz. Deus não faz nada, absolutamente nada inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza, um canto, não pode julgar da harmonia do conjunto. Ou seja, quando nós só vemos uma vida, esta terra, sem as leis de progresso, sem a reencarnação, fica muito confuso. Eu vou fazer esta proposta. Antes de conhecer a doutrina espírita, ou nos primeiros passos para a doutrina espírita, costuma haver uma pergunta muito frequente. Né? Se a reencarnação existe, e se os espíritos que vão e voltam são os mesmos, por que é que aumenta a população? Se somos os mesmos, que vamos e vimos, por que é que aumenta? Ou seja, há quem coloque esse tipo de dúvida, e é natural que coloque, eu também faria as contas. Então nós somos 8 mil milhões. Né? Se a reencarnação existe, é porque a pessoa vai e volta. Então por que aumenta? É porque não somos necessariamente os mesmos ao mesmo tempo. Há um número que se diz, que se fala, não há, eu pelo menos desconheço, algum livro da codificação ou até das obras de Francisco Cândido Xavier ou das obras de Valdo que diga explicitamente, né? Olha, no nosso planeta há 24, 22 mil milhões de espíritos, sendo uma boa parte encarnada, nesse caso 8 mil milhões. Mas isto, qual é a questão? É que sejam 12, sejam 5 não pode ser porque 8 já estão cá, certo? Tudo bem? Que sejam 10, 12, 20, a nós não faz a menor diferença. O que é importante é que nós saibamos que há um mundo regular na espiritualidade e que é para onde retornaremos, não é para onde vamos, é para onde retornaremos. E isso dá-nos uma consciência de um todo de crescimento, de progresso universal. Ou seja, aí, sim, para isso é importante saber que há um mundo espiritual e, sim, logicamente, o mundo espiritual tem muito mais pessoas. Aliás, a humanidade é muito maior do que aquela que está encarnada. Só isso. Ó, Casimiro, mas dizem que são 22. Tudo bem, não tem problema nenhum. É que não faz a menor diferença. Aí dizem assim, não, mas são 22. Quem é que fez o censo? É a primeira. Quem é que teve acesso a uma direção do INE tão elevada? Né? E depois os espíritos não estão também indo da Terra para outros sítios e vindo para a Terra? Então não dá. Né? É assim. Não nos preocupemos com números. O conceito, sim, é que é importante. Okay? Para nós é difícil perceber que não vai chegar o momento em que fique excessivo, não vai chegar, porque tudo tende ao equilíbrio. É como dizer assim, o nosso planeta não aguenta o ser humano naquilo que estamos a fazer. Não é verdade. O nosso planeta aguenta tudo. Nós é que não aguentamos ou não aguentaremos as consequências. Entendem a lógica? Ou seja, normalmente a gente troca a causa pelo efeito. Então, não vai acontecer. Não se preocupe. Quando virem aqui, já chegamos aos 9 mil milhões. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Amigos comudantes, venham daí. Tá bem? Não se preocupe. Alguém tem receio disso? Não? Não? Não. Ok. Pois não digam que não foram avisados, né? Não vai acontecer. Só para ter uma noção. A altura, e esses números, principalmente aqui do século XVIII, não é muito preciso, não há muitas informações sobre isso, mas juntando todas as informações, é aproximado. 791 milhões de pessoas no fim do século. Ou seja, muito próximo também. Mesmo como não houve grande evolução, julga-se que andaria ali na casa dos 650 milhões a meio do século. No fim do século XIX, né? Aliás, este é o anterior, onde foi escrito o Livro dos Espíritos, e, obviamente, quando chega aqui, de 791 para 1,3 mil milhões, que é 12999, também não é preciso ser muito preciso, já aqui um grande aumento,
cerca de 200 aqui, 500 milhões de pessoas, num período muito curto, que é estranho. Um período muito curto. Mas lembrar que naquela época também não havia facilidade para anticoncepcionais, não havia internet, não havia distrações, então a população crescia muito mais depressa. Só que também era dizimada também muito mais depressa. Quando havia uma doença e por aí fora, uma pandemia, morriam também aos milhões. O que depois, no crescente demográfico, faria diferença mais à frente. É por isso que a pergunta se coloca. Porque não chega a dobrar, mas é um aumento de 500 milhões de pessoas. E nós vimos, na Revolução Industrial houve um grande aumento, e estou a falar do Ocidente, mas vimos também muitas dificuldades. Então há um ajuste, um equilíbrio natural, com sofrimento, é facto, mas vai acontecendo. No fim do nosso século, 6 mil milhões. 6 mil milhões. Agora o que é interessante é que, eu estou a dizer hoje, né, visto ontem, 8,2 mil milhões, ou seja, 2.200 milhões de pessoas em 25 anos. 2.200 mil milhões de pessoas. Olha a população do século XVIII. Olha a população do século XIX. Nós, em 25 anos, produzimos o que séculos e milénios não haviam colocado no mesmo tempo na Terra. Daí a preocupação de Allan Kardec colocar essa pergunta, para que nós ficássemos esclarecidos que não há nenhum problema. Faz parte do nosso desenvolvimento. Não é? Imagine a Terra desse tamanho para meia dúzia de gatos pingados. Não, nem todos. Vamos preparando. O que é que nós estamos a fazer com o nosso trabalho no dia a dia? A preparar equilíbrio para que depois venham outros. E assim vai. Está bem? Simples assim. Aqui é que temos uma nota para vos dar. Eu vou ler esta questão e depois vamos passar a algo que é importante que nós conheçamos em termos temporais da doutrina espírita. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Se Allan Kardec a perguntar, num momento em que se falava justamente deste processo. Ou seja, as ciências estavam em grande desenvolvimento. O guante, não é? O aprisionador da religião, dos dogmas, estava a cair. Então tudo se questionava e estávamos em grande desenvolvimento. Então ele pergunta se virá momento em que as raças terão desaparecido. Assim acontecerá de facto. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. A leitura que a gente faz disto, ela é muito enviosada. Depois a gente vai ver a Gênese e também volta a falar sobre o desenvolvimento das raças. Mas qual é a questão? A questão é que nós pensamos em raça com a terminologia de hoje. Raça negra, raça branca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que a maior parte de nós já sabe que, em boa verdade, ele está a falar de espécie. Não está a falar da raça na conotação que nós temos hoje. Mas para quem não conhece o todo da doutrina espírita e apanha as partes, acaba por ter uma interpretação equivocada. E, em boa verdade, o raciocínio é correto. Porque está a ver as palavras do ponto de vista atual. Mas, à época, não havia esta linha estruturada. Então, o que é que acontece? Isto é importante nós sabermos. É que Darwin, ele é contemporâneo de Allan Kardec. E ele vem lançar a origem das espécies em 1859. Ou seja, é em paralelo. Então, toda a linguagem que se utiliza antes da origem das espécies era de raça. A partir daqui, começou-se a criar uma linha de comunicação diferente para perceber a questão entre espécies e raças. Okay? Isso pode parecer uma coisa inócua, mas para quem não conhece a doutrina espírita e apanha a meio, faz muita diferença. Porque senão, o que acontece? Os críticos, o que é que fazem? E fizeram durante muito tempo, e ainda continuam a fazer. É dizer, Allan Kardec era racista. Se eu olhar friamente para o que ali está, bom, deixe-me pensar nisto. Você olha para o conteúdo todo e diz, não, não é. De forma alguma. Não, não é verdade. Mas porque as palavras mudaram o seu sentido. Está bem? Compreendido isto? Então, quando estivermos a estudar doutrina espírita, raça, espécie. Ok?
Então aí nós conseguimos compreender o homem de Neandertal, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Sapiens sapiens, todo esse processo evolutivo que uns foram dando lugar a outros. E há resquícios de DNA, há resquícios nos cromossomas, há uma série de provas do desenvolvimento e da passagem de uma espécie para outra. Há uma principal que ainda não se encontrou o elo, nem se vai encontrar, porque ele é um elo absolutamente espiritual, mas isso merece outra abordagem. Mas é interessante perceber que na comunicação da doutrina espírita há esta nuance que convém que nós, enquanto espíritas, conheçamos. Tudo bem? Dúvidas? Sinal vermelho. Pode. Neste aqui às vezes dá vermelho. Amarelo. Certeza? Então está verde? Posso ir? Ok, então vamos lá. Ora, então entendido isto, os homens atuais formam a criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Ou seja, ele já sabia, mas a terminologia é que era de raça. Ok? Os homens atuais formam a criação nova? O que nos parece? Nós hoje, né? É uma sequência, né? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Novos corpos não é só porque eu estou a reencarnar e tenho um novo corpo. Não, são corpos melhor elaborados de acordo com as necessidades. Não é que o corpo de hoje seja melhor que o de outrora. Porque eu fico imaginando, né? Nós assim, mais frágeis, naquele tempo até que correr muito, até que lutar constantemente, né? Então, o equilíbrio também se dá na evolução das ferramentas que utilizamos nesta época. Okay? É muito interessante perceber aqui o que está correlacionado com o trabalho. Ele diz assim, assim, a atual raça humana, são sempre os espíritos, né? Assim, a atual raça humana, espécie, okay, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as espécies que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e desaparecerão as anteriores. Okay? Substituí-la-ão outras espécies mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Simples assim. Curiosamente, para nós isto é básico, não é? O que está sendo dito é básico, certo? Mas naquela época não. Naquela época nós estávamos na unicidade da existência, uma única vivência terrena, ou seja, isto já era muito à frente. Na lei de progresso que Darwin estava a apresentar e que ele vai buscar em outro cientista, outro pesquisador, e ele lança o livro primeiro, é facto, então há muita controvérsia sobre isso, mas a realidade é que para a espiritualidade e para Allan Kardec isto era perfeitamente inteligível. Mas não era para todos. Okay? Então hoje nós falamos nisto sobre os dois aspectos. O científico, que está provado, esse desenvolvimento, só que onde é que Darwin coloca aqui a chave? Ele coloca a chave no físico. O desenvolvimento do ser, ele dá sempre no campo físico. E nós sabemos, como espíritas, que a passagem do conhecimento e da experiência não se dá no físico, dá-se no princípio inteligente, dá-se no ser em si, que é espiritual. É aí que reina o conhecimento. Porque imagine o seguinte, de forma simples, né? Eu não vou falar de casos físicos, que também acontece. Se nós desencarnarmos, nós vamos ficar sem o nosso corpo, certo? Se não, quando? Está bem? Já agora, às vezes a gente tem essa esperança estranha, né? Quando nós desencarnarmos, vamos ficar sem o corpo. E as memórias estarão aonde? No cérebro? Não, o cérebro é só a ferramenta. Ora, então o princípio inteligente também tem o mesmo condão. A experiência, mesmo que automatizada, fica no princípio inteligente. Foi esse elemento que faltou, e é natural, porque ele estava a ver aquilo que conseguia identificar, faltou a Darwin. É que há um desenvolvimento, há um progresso, sim senhor, só que o efeito ele é físico, mas a sua estrutura ela é espiritual. Tudo bem? Okay? Simples assim, não tem grande segredo. Então, o que estamos a dizer, também não... A partir do momento que eu conheço a doutrina espírita, fica mais simples entender isso. Porque muitos de nós até fazemos perguntas do gênero, não é?
Como é que... Gostaram desta? Que sabiam ler, né? A gente faz perguntas do gênero, não é? Como é que um salmão ensina para o outro que é isso que ele deve fazer? É bem verdade que nós vemos isso no dia a dia, que é o exemplo, não é? Só que há alguns que não veem os pais fazerem a migração, mas fazem-no. Ah, porque os outros fazem. Mas porquê que os outros fazem? Também não viram os pais. Ou seja, isto está num processo que também já conversamos em tempos e que merece algum estudo, mas na lógica é o ser espiritual. Okay? Comandado também pela espiritualidade, é facto, mas não é o corpo em si, porque se desfaz. Okay? Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual, da espécie atual, ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? Ou seja, tem vínculo. A origem das espécies se perde na noite dos tempos. É mesmo na noite dos tempos. Vamos falar em milhões e milhões de anos. Primeiro dizia-se que era 2 milhões, passou para 40, já vai espalhando aí o tempo. Então a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. É muito curioso. Nós podemos entender esse tipo de ensino a uma época em que realmente já estávamos a nos libertar dos dogmas. Reparem, uma resposta dessas, como muitos cientistas tiveram que enfrentar na altura, para apresentar os seus estudos, nós estávamos diante de um dogma. O homem é criado no momento do seu nascimento. Isto muda tudo. Na nossa cabeça, na forma de ver o mundo. E foi tão lógico, entrou tão bem no nosso raciocínio, porque é uma verdade, que alguns se rebelaram, se revoltaram contra as perspectivas morais, a existência de Deus. Não existe nada disto, é o raciocínio. Então passamos de um lado para o outro. Mas o que é interessante é nós percebermos que isto é uma realidade simples que nós apenas desconhecíamos. Ou seja, estamos todos interligados. Alguém se lembra da reencarnação que teve lá no início, no tempo das cavernas? Ninguém se lembra? Certeza? Ok. Ninguém para lembrar. Não faz sentido. Quer dizer, mas atenção, está arquivado. E está arquivado aonde? No nosso sistema instintivo e que hoje se reflete ainda em nós. Eu vou fazer aqui um desafio. Daqui a uns tempos, com outras condições, vamos fazer um seminário sobre este processo evolutivo. As marcas que trazemos, inclusive de outros reinos. Tá bem? Porque o nosso caráter ele é moldado pelo somatório de experiências e como nós as encaramos. Então este processo aqui, quando está a dizer assim, a origem das raças se perde na noite dos tempos, né? Mas como pertencem todas à grande família humana, aqueles de outrora éramos nós. O homem de Neandertal éramos nós. Vidas mais curtas, naturalmente, né? Porque eram muito mais embaraços físicos, mas éramos nós. Okay? Eu sei que eu leio pensamento. Eu sei que alguns estão aqui a dizer assim, não, eu não sou deste planeta. E até pode não ser. Mas a verdade é que passou pelas mesmas fieiras. Aqui ou em outro lugar qualquer. Porque o desenvolvimento do espírito, o que o espicaça para o desenvolvimento, é a dor que o leva a querer mais conforto, a querer mais segurança. Então esse desenvolvimento é muito interessante. Está bem? Muito bom. Deus é maravilhoso, não é? Sorriam agora. Isso é fantástico. A grande questão, vai voltar ali ao final, é mesmo esta. É como é que eu vivo o meu dia a dia e dou-lhe a importância como se ele fosse o primeiro e último dia. Não é. Atenção, propositivo é bom. Vou fazer o máximo. Né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo é que às vezes o peso do dia ele é tão grande que merece que nós o relativizemos e coloquemos no seu devido lugar. Para perceber que, por exemplo, o nosso planeta ele é enorme. Damos um passo no espaço. E o que é que vamos ver? Uma bolinha. Vamos seguindo as dimensões de grandes orbes, grandes estrelas, e vamos ver que nós somos um pixel. Já é um exagero dizer que é um pixel.
Porque no universo, nem isso. Né? Ou seja, é muito pequenino. Então, a gente, não estou a dizer para colocar os problemas nessa dimensão também. Porque aí a gente não vê. Não é essa a lógica. É relativizar as coisas. Isto é maravilhoso. Isto dá-nos saúde, saúde emocional. Porque nos pacifica, nos permite perceber que estamos a dar importância a mais a uma coisa que amanhã estará resolvida. Tudo no final vai correr bem. Acreditem. Se não está a correr bem, é que ainda não chegou ao final. É só isso. No final, tudo acaba em bem. Porque esta é a lógica. Eu li tudo. Li? Certeza? Estão atentos. Vamos lá. Tipo 9, nós somos. É? Somos tipo 9. Pois, ok. Então vamos lá. Na questão 691, qual do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Por que ele coloca do físico? Porque a gente sabe que já se falou sobre a evolução do espírito, suas classes e por aí fora, seus patamares evolutivos. Então, do ponto de vista físico, ele diz: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Natural. Não dava para estar lá e escrever, né? Ou produzir dados informáticos quando o leão estava à porta, né? O frio, tudo, né? O excessivo calor, a necessidade da alimentação. Né? Agora dá-se o contrário. Olha o detalhe. Estamos a falar em 1864, nesse caso. Né? Aliás, 57, que é o livro dos Espíritos. Estou com o Evangelho na cabeça. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Olha o drama que nós tivemos com o período da Revolução Industrial. Muito emprego, muita gente a trabalhar. Mas a fazer coisas mecanicistas. Né? Quem é que já viu o filme de Charlie Chaplin, né? Maravilhoso Mundo Novo? Tempos modernos, né? Em que ele sai da fábrica com o tique de apertar o parafuso e vai embora, vai para casa, apertando o parafuso. Já viram isso? Gente que não viu isso, vai ver. Não percam. Né? Então, por quê? Porque são trabalhos mecanicistas. Então a gente diz assim, um exemplo muito comum que se dá sobre isto é o ascensorista. O ascensorista é aquela pessoa que ficava outrora no elevador, tinha uma manivela. Vocês não são desse tempo, né? Eu estou cansado agora. Então, né? Tinha que puxar aquela... Como é que chama? A grade, né? Aquilo até tinha um nome, né? Aquela grade. E ficava, para onde é que vai? A pessoa que apertava um botão e mexia a manivela. O que aconteceu? Hoje, qualquer um de nós chega lá, aperta o botão e vai. Não é? Embora alguns tentem complicar esses botões, né? Mas tudo bem. E nós começamos a reclamar. Os sensoristas vão perder o emprego. Este é o grande detalhe. É que o trabalho, ele serve para nos trazer intelectualidade pelo exercício mental. Quando ele se torna repetitivo e sem desenvolvimento, estamos a perder tempo. Ora, mas espera aí, mas está a trabalhar e está a ser digno. Perfeito. Sim, senhor, está a conseguir manter a família. Isso é importante. Não está a diminuir a importância do trabalho. Mas o nosso exercício mental é produzir equipamentos e formas de intelectualizar as tarefas. Então, para a recolha do lixo. Antigamente era toda a gente à mão e não sei o que mais. Depois até vieram as luvas. Uau! Imagina, por desse tempo, né? Depois os equipamentos. E é natural e é positivo. Eu tive a oportunidade, por um trabalho que realizei durante alguns anos, de visitar fábricas em desenvolvimento, porque ia de ano a ano e por aí fora. Então é interessante ver a fábrica de bolacha. Né? Você vai ter uma noção do que a gente reclama. A gente vê uma fábrica de bolachas, então grandes fornos e por aí fora, os tapetes, né? Tudo a levar ali as bolachinhas a tremer, banhinhos, lindo. No final, na primeira época, a gente chegava lá e via o quê? As pessoas a colocar aquilo em umas caixinhas, colocar no aquecedor, embalar a caixinha, depois o pessoal à frente a colocar numa caixinha maior e outra a carregar. No ano seguinte, né, já não havia ninguém a colocar nas caixinhas, o calor, aquele celofane, o material plástico fechava aquilo, já, a caixinha já ficava pronta, direto, boa, sim senhor. No ano seguinte, já ficava na caixa, ou seja, as máquinas iam fazendo aquilo. E no ano a seguir, a paleta estava feita porque havia uma máquina para fazer o filme. Era uma maravilha. Né? Ou seja, mas espera aí, e o pessoal que estava a fazer as caixas? Coitados, diremos nós. Mas não. O equilíbrio existe para reverter a força bruta
para uma força mais intelectual. O que acontece conosco é que hoje a velocidade é muito rápida nessas mudanças. Então, causa muito estresse, muita dificuldade. Também é natural. O detalhe é que hoje nós temos conhecimentos destes. Lá atrás, quando a pessoa era demitida, porque aquela atividade acabou, era uma revolta. Porque nós não estávamos cientes, não estávamos mesmo, que o mais importante era desenvolver tarefas para que nós crescêssemos intelectualmente. Hoje já temos essa consciência. Então, quando vemos assim, olha, vai robotizar aquilo, o nosso primeiro pensamento já não é, vai toda a gente perder o emprego. Já não é esse. Pode ser para alguns, mas já não é. O que é que vamos dizer? Olha que bom, tem muita gente a trabalhar na área informática, em engenharia, materiais, cientistas, a promover esse tipo de situações. Olha a intelectualidade a acontecer. Então, é para isso que, do ponto de vista físico, nós estamos a desenvolver mais a mente. Ok? E isso é progresso. Quem seria capaz de, ao tempo do Cristo, estar a dizer uma coisa dessa? O que é que a gente queria? Ter os animais, comprar, vender, comer, beber e dormir. Né? Só que a evolução de Deus está em nós, em todos os sentidos. Se contrário à lei da natureza, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais será, pela ciência, será contrário? Eu vou ler outra vez que é melhor, né? Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Os velhos do Restelo, né? Não é? Os velhos do Restelo. Lá vão eles viajar, vão se matar, não sabem onde é que vão, né? Aquela coisa. O importante no desenvolvimento e na atuação das coisas sobre a natureza é a ética. O respeito, a percepção da consequência. Né? Mas não é para deixar de fazer. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai ferir alguns egos, ou alguns conceitos anteriores. Que é, normalmente eles dizem assim, o homem foi feito por Deus. Está certo? Está certo isso? Tá, nós somos obra de Deus. Espera aí. Se nós estudamos e conhecemos que andamos lá atrás a partilhar na espiritualidade momentos em que reinou na Terra um conjunto de dinossauros, cerca de 200 ou 240 milhões de anos, período 200 a 240 milhões de anos a viver na Terra. Quem são os verdadeiros reis da Terra? São os dinossauros, eles ficaram muito mais tempo que nós. Entretanto, tudo aquilo era uma preparação, aproveitando para desenvolver o princípio inteligente no seu projeto de progresso, utilizando-se dos animais para perceber toda a estrutura do nosso planeta para receber seres inteligentes mais à frente. Então, todo o nosso trabalho de desenvolvimento, nosso DNA, a capacidade de nós termos força para suportar esta pressão atmosférica que é gigantesca, nós estamos aqui com toneladas em cima de nós, estamos a andar. O nosso sistema está preparado para isto. Por exemplo, todo esse estudo foi feito, ou é feito constantemente, mas na Terra é feito há milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, para não dizer mais, sempre com o fito do desenvolvimento e a chegada do ser humano. Ora, então, do lado de lá, alguém diz assim, prestem atenção nisso, está bem? Alguém do lado de lá diz assim, mas para que haja aqui um equilíbrio nesse sentido, vamos precisar de insetos. Toda a cadeia da natureza. Aí eles dizem, que inseto? Por exemplo, como é que chama? Pernilongo? Como é que chama aquele? Mosquito. Esse é o problema. Não chame, que eles vêm. Eles vêm, não chame. Mas lá vêm os mosquitos. Chamando ou não, eles vêm na mesma, né? Lá vêm os mosquitos. E eles têm uma cânula para respirar. Ora, lá atrás nós sabemos que o nosso planeta tinha um índice de oxigenação enorme. Tudo era muito grande. As pteridófilas, todas essas plantas eram muito mais rudimentares ainda. E acabavam por ter muito oxigênio e cresciam desmesuradamente, comparado com o tempo de hoje. Ora, então imagine um mosquito a respirar e ter oxigênio. Já viram o tamanho que ele ia ficar? Gigantesco. Por quê? Porque ele tem uma estrutura tão forte e é pequenino. Então foi colocado uma cânula, que é como se fosse o nariz dele para respirar, que não cresce. É pequenino. Ora, conforme ele começa a crescer, falta-lhe oxigênio e ele morre. Ora, é obra do acaso? Foi a natureza que fez assim?
Você já imagina a gente a andar e nem sobreviveríamos, não teríamos hipótese. Ora, então quem é que fez isto? Nós podemos dizer foi Deus, em consequência das leis divinas de progresso, de fraternidade e por aí fora, de inteligência, sim, foi Deus. Mas em boa verdade foi o próprio homem. Seres muito mais evoluídos do que nós, que são como nós, filhos de Deus, a desenvolver todo este projeto para que nós tivéssemos hoje condições de ter um planeta minimamente aceitável para a nossa vivência. Ele ainda está a se ajustar. Ora, então a gente começa a pensar nisto. Sim, foi Deus. Mas quem desenhou o nosso corpo diretamente foram os homens mais evoluídos e já conhecedores do quê? Do genoma. Tudo isso que nós estamos a fazer não é a ciência que está a inventar. Está a descobrir o que está feito. E é tão perfeito que nós conseguimos perceber que há uma harmonia. E conseguimos, porque também somos da mesma família humana, perceber onde é que estão os caminhos. Não sabemos nada ainda, mas o que sabemos já nos permite alterar algumas dessas condições. Nós já conseguimos chegar no cromossoma, conseguimos fazer uma operação ainda no feto, no bebê que ainda está dentro do ventre da mãe. Aonde? No cromossoma. É impressionante. Pensem nisto há um século atrás, falaram uma coisa desta. Nós ainda estamos a descobrir que mais valia limpar e lavar bem as mãos para fazer uma operação numa cirurgia num doente, e ficávamos ofendidos se nos pedissem para lavar as mãos. Olha a diferença. 100 anos, gente. 100 anos. Então, todo este processo de desenvolvimento não obsta a que nós interfiramos na física do que está criado. O importante é colocar aí ética. Questão muito comum, eu não vou entrar muito em questão política, obviamente. Faltando ética, tudo se torna mais difícil. Por exemplo, nós falamos dos transgêneros, dos alimentos. Agora pensem, olha o equilíbrio, volta lá ao início. Com 8 mil milhões de pessoas, se nós estivéssemos a fazer a agricultura familiar. Racionalmente, seria possível? Nós chegaríamos ao supermercado e teríamos as coisas disponíveis? E nós estaríamos a trabalhar nas áreas intelectuais, recebendo salário e por aí fora, para desenvolver toda uma máquina econômica e ter produção? Não aconteceria. Então, por isso no início fala que há o equilíbrio. Não nos preocupemos, porque as coisas vão acontecer. E quando tiver que ajustar, ajusta-se. Está bem? Então, não será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Se não fosse, a ciência não chegava lá. Agora, a questão é ética. A ética do processo. Saber por que fazemos as coisas, quais são os seus objetivos. Ok? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas andassem. Né? Então, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. Isso é o Espírito a responder. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Ou seja, lembra-se que eu disse agora há pouco, lá na espiritualidade, há milhões e milhões de anos, já se trabalha pela melhoria da nossa vida na Terra. É impressionante. Agora, olha o detalhe. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Ou seja, o homem é o próprio encarnado. Porque o processo não para na espiritualidade. Okay? Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Porque senão os espíritos ligados a este processo de desenvolvimento com conhecimento muito profundo das leis físicas e biológicas estariam a incumprir as leis de Deus. E nós não estaríamos aqui. Está bem? Então não vamos contra a ciência, vamos colocar ética na ciência. Porque a ciência faz parte da nossa vida. Ciência é conhecimento. Está bem? Então, é esse o trabalho. Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo dos seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Ou seja, progresso. Mas eu não quero saber do progresso, eu quero ganhar, quero fama e por aí fora. Né? Olha o detalhe, Jesus disse assim, mesmo na injustiça granjeai amigos. Ou seja, mesmo que a coisa não pareça bem, se tirar um proveito positivo para o geral, venham daí. Okay? Então diz assim, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Tudo bem, olha, eu quero a minha imagem, mas estou a fazê-lo, ótimo.
cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ou seja, para o próprio, interessa que ele torne isso meritório pelo fim que objetiva. Não, eu quero fazer isso porque eu quero ficar na história. Tudo bem, é uma vaidade. Não, mas vai fazer o trabalho. O outro diz assim, não, eu quero servir. Eu vou fazer isso porque eu quero servir. Esse já não precisa vencer a vaidade. É só isso. Mas o objetivo do desenvolvimento está lá. Ok? Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob este aspecto, é que maior proveito tira. Nós vimos aqui para desenvolver a nossa moral e a nossa intelectualidade. Ok? Dúvidas? Ok. Então, repare. Quando nós iniciamos, dissemos assim, no final tudo redunda aqui. Né? Que é educar as crianças como quem acende claridades no futuro. Estes conhecimentos, eles parecem meras informações intelectuais. Mas não. Elas estruturam o nosso ponto de vista. Aliás, diz-nos em que ponto nós estamos da nossa existência. E se educarmos os nossos filhos, observando que o mundo não se acaba num dia, nem vamos ter todos os gozos do mundo perdendo a nossa consciência, que até podemos tê-lo, né? Não nos faz bem. Então, educar com exemplo. E para que eu possa dar o exemplo, eu tenho que ter a mente tranquila e serena e com a boa perspectiva do que é que eu estou a fazer na Terra. Porque senão o que é que vai acontecer? Eu vou chegar para os meus filhos e vou dizer, filhos, façam assim. Mas pai ou mãe, tu não fazes assim. Ah, porque eu estou bem assim. E o que é que eles querem? Querem também estar bem. Então eles vão sempre seguir o exemplo. A não ser que sejam espíritos mais maduros. Aí eles até nos ajudarão a dizer, não estás bem. Ok? Então a lógica aqui é que nós aproveitemos estes conhecimentos. Não para distribuir a ideia de que sabemos mais. Nada disso. Mas para sermos mais serenos, mais tranquilos no nosso dia a dia. Cada um de nós vai passar aquilo que sente. E se eu sinto angústia, ansiedade, é isso que eu vou passar para quem está comigo, incluindo os meus familiares, os meus amigos. Mas se eu estou pacificado, é isto que eu passo. Mas eu me pacifico quando compreendo o mundo em que estou, para onde é que eu vou. Vocês já fizeram esta pergunta? Que é, o que é que eu estou a fazer na Terra? Já? Ou não? Eu posso garantir que todos aqui já fizeram. E até posso ir para o inferno se não for. Mas posso garantir. E porquê? Porque esse é um dos motivos que nos traz cá. Porque se nós quiséssemos uma vida de facilidade, dia a dia, não ligar a nada, não tínhamos optado por vir aqui num domingo de manhã. Então nós estamos a investir em nós próprios. E isso merece da nossa parte já uma alegria interior. Porque nós nos propusemos um bom caminho. Vamos errar. Não contem para ninguém. Podem contar. Nós vamos errar. Mas temos estrutura para errar menos. Começar a acertar mais. Está bem? No final disso tudo, é isso que acontece. Já viram? Quando nós adquirimos uma certa maturidade sobre as coisas da espiritualidade, nós somos os trabalhadores da última hora, que compreendemos a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Já viram isso? Olha a responsabilidade que nós temos. Daí a pergunta. E vós que sabeis estas coisas? Que fazeis de diferente? E nós fazemos. Eu tenho certeza que fazemos. E se em algum momento não estivermos assim muito bem, é normal. O que importa é o que nós somos. Como estamos, às vezes, pode ter aí um momento menos bom, mas aí nos entreajudamos. Tudo bem? Ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Então sorriam. Eu não vou insistir. Está bem? Então vamos encerrar o nosso encontro. Então vamos ter consciência de que junto a nós estão muitos irmãos nossos da espiritualidade, que são
pessoas como nós. Há toda uma organização que nos permite afirmar que ela se estende muito para além deste salão. E podemos ir entrando em sintonia. É muito bom. É interessante que quando nós observamos e ouvimos as palestras, nós conseguimos perceber o que está sendo dito e por aí fora. Mas a emoção é diferente. A presença no local é diferente. Porque estamos embevecidos por esta energia que nos beneficia a todos. Então o salão se estende, temos trabalhadores que aqui se encontram a servir a Jesus e a cuidar de nós no plano físico, para que a nossa jornada terrena seja muito proveitosa. Não vamos sair perfeitos, mas vamos sair melhor. Vamos vencer algumas dificuldades. E também há aqueles que vêm estudar conosco, partilhar também, no plano espiritual, a renovação de suas esperanças. Alguns estão mais adoentados, outros estão já a despertar, mas todos beneficiam desta energia. Então vamos recorrer a Jesus. Pois que devemos, neste momento, gratidão. Querido amigo, escuta a nossa voz e sente as nossas emoções. Estamos gratos, porque sentimos, Jesus, que nesta manhã, para além dos benefícios pessoais, o trabalho de teus mensageiros sobre o nosso campo mental, como consequência sobre o nosso campo físico, tem vindo a iluminar, e nesta manhã em especial, as nossas emoções. A trazer luz sobre a paz que mora em nós e deseja instalar-se. Outrora, Jesus, um grande discípulo, porque despertou com a tua presença em espírito, disse que depois de conhecer-te e de vivenciar algumas coisas, já não era ele quem vivia, eras tu que vivias nele. Não temos a pretensão de que seja agora, Jesus. Nós colocamos-nos no caminho e precisamos da tua ajuda. Pois que em cada momento em que as nossas palavras, os nossos gestos corresponderem àquilo que tu nos ensinaste, és tu que estás a viver em nós. E sentimos essa luz em nosso íntimo, a iluminar-nos de dentro para fora. Essa força toca amorosamente tudo aquilo que está junto a nós, quer fisicamente, quer emocionalmente. Por isso, Mestre, aceita a nossa gratidão. Um dia compreenderemos melhor a importância que tens em nossa existência, como orientador e guia maior para as nossas vidas. Reconhecemos também que muitos irmãos nossos foram aqui beneficiados e estão a ser beneficiados fora desse ambiente. É a nossa voz e a nossa emoção que te fala neste momento. Da gratidão também por esse trabalho. Há muitos por quem rogamos e beneficiam. Há muitos que estão no nosso campo emocional e nós rogamos por eles. Nos felicitamos também. E esse trabalho se realiza porque é feito em teu nome. Encerramos a tarefa desta manhã na certeza de que permaneces conosco, hoje e sempre.